Vamos falar sobre o Dia Mundial da Paralisia Cerebral. Vamos falar sobre conscientização, vamos falar sobre tratamento e inclusão. Por isso eu tenho o prazer, a satisfação de receber o Dr. Otacílio, que é um médico neurologista, uma das referências da medicina brasileira, não só mineira, brasileira, e que está aqui para participar com a gente. Tudo bom, doutor Otacílio? Boa tarde, prazer enorme estar aqui com vocês e poder ser útil nessa tarde de hoje para esclarecer para a emissora e os nossos telespectadores algo que a gente puder ajudar em relação à paralisia cerebral. Doutor, eu começo a pergunta com o básico de tudo, né? Para a gente entender o que é exatamente a paralisia cerebral e quais são aí as principais causas. Paralisia cerebral é um conjunto de sintomas provocados por uma desordem no sistema motor. Então, imagine você, o nosso cérebro, ele é integrado. Aquela ideia de falar, nós usamos só 10% do cérebro, etc., isso não é verdade, porque ele funciona na sua totalidade e funciona integrado todas as funções do cérebro em relação ao nosso corpo. Quando ele tem o sistema voluntário e o sistema involuntário, que é o sistema motor que processa durante o período. Por exemplo, você está dormindo, você tem que dormir e tem que respirar. Então, você tem a parte voluntária da respiração e tem a parte involuntária da respiração, que é o sistema nervoso autônomo. Então, o cérebro é integrado. Então, o que é paralisia cerebral? É um nome dado por um médico, William Little, ele é inglês, em 1843, estudando pessoas que tinham dificuldades motoras, espasticidade, rigidez, e ele denominou isso como paralisia cerebral, e esse nome foi popularizado e até nos dias de hoje ele se mantém aí na ordem do dia. Mas se você for ver o conceito, ele não é um conceito correto, porque não tem, o cérebro não paralisa, ele não fica parado, ele está ainda em movimento. Ele está em movimento contínuo, a função cerebral é contínua. Agora, quando existem lesões no sistema motor, tanto na parte da gravidez, que é o pré-natal, quanto no parto, quanto no pós-natal, essas lesões provocam distúrbios de movimento e às vezes também lesões na parte intelectual, cognitiva dos pacientes. O que causa isso? É hereditariedade? Olha, exatamente por causa de falar assim, é um guarda-chuva onde acomoda todas as causas que levam a isso, que chama paralisia cerebral, mas as causas vêm do pré-natal, que é na gestação, que são as lesões congênitas, tem a parte do parto, muitas vezes a gravidez tem muito bem, existem processos durante o parto que geram lesões cerebrais. Tipo uma falta de oxigenação? Normalmente é hipóxia. É hipóxia. Hipóxia significa diminuição do volume de oxigênio que aquele ser precisa, né? Então, quando é que nós começamos a prevenir, que a próxima pergunta sua seria, como prevenir uma que eu acho paralisia? Que todo mundo quer saber exatamente isso, né? Dá para prevenir? Dá para prevenir? Dá. Mas a medicina depende de três coisas. Todo tratamento médico depende do paciente, depende do médico e depende da medicina. Cada um tem que fazer o seu 100%. E na gravidez não é diferente. Então, como é que nós vamos prevenir? A mulher, ela tem que preparar o corpo dela para a gestação, coisa que hoje, às vezes, são negligenciados pelas mulheres. Então, se a gravidez começa muito precoce, meninos aí de 14, 15, 16 anos, ou se atinge uma faixa etária muito distante, 40, 45, 50 anos, essas duas pontas vão gerar dificuldades na gestação do feto. Tem risco, né? Tem risco, tanto na gravidez precoce, quanto na gravidez tardia. Por outro lado, mesmo durante o período fértil da mulher, que é competente, adulta, existem processos da mãe, do conjunto materno-infantil, do conjunto da mãe e a criança, que a mãe está diretamente ligada
ao processo de gestação. Então, se a mãe tem doenças, diabetes, hipertensão, infecções, droga, muitos medicamentos, ela usa, por exemplo, pacientes que têm crise convulsiva, não pode tomar medicamentos anticonvulsivantes, a maioria deles, durante os primeiros 3 meses, que é na hora da formação da criança, droga, bebida alcoólica, doença, diabetes, tabaco, fumo, que o fumo, inclusive, ele envelhece a placenta precocemente e a alimentação de oxigênio de sangue da criança é prejudicada. Ela nasce uma criança precoce e envelhecida, com a pele toda envelhecida, porque não teve uma nutrição adequada. Então, isso é dentro do útero da mãe. Então, a mãe deveria se programar para ter neném. As doenças dela anteriores, se o médico acompanhar, para preparar essa mãe para ter a criança, para ter uma gestação saudável. Isso já existe, mas nem sempre hoje a gente depara com situações deprimentes, que a mãe, às vezes, nem sabe que está grávida. A vida vai acontecendo e às vezes essas gravidezes indesejadas, elas acontecem, né? Mas isso é continuamente no meu consultório, porque as mulheres, eu falo, não podem engravidar durante o uso de determinados medicamentos anticonvulsivantes. E de repente chega lá desesperadas que engravidou. E aí há complicações ali na gestação ao parto. Exatamente. Na gestação é o mais importante. No parto, a gente faz cesariana hoje, já é um mecanismo muito bem absorvido pela sociedade, então facilita muito. Mas no processo de formação da criança, nos primeiros 3 meses, é muito importante para a prevenção da paralisia cerebral. Quais são exatamente os tipos? Tem diferentes tipos de paralisia cerebral? Tem. São 3 tipos fundamentais, ou 4 tipos, porque o quarto é o mix das 3 anteriores. Uma é a paralisia cerebral espástica. O que é isso? São lesões no sistema motor que gera espasticidade, endurecimento, enrijecimento da musculatura. Então a criança vai ficando toda dura, espástica. Ela não tem um alongamento adequado. Muitas vezes a criança vai andar ao longo da vida dela, ela começa a roçar um joelho com o outro, o pé fica torto. E tudo isso é provocado pela espasticidade da musculatura. O segundo é a distonia. Tônus é a força muscular, é o processo de contração da musculatura quando você está em repouso. Aquele é o tônus muscular. A distonia é quando o tônus muscular está comprometido. Então, muitas vezes nessas crianças, você vê posições adversas, condições de locomoção comprometida. Isso é a distonia, ela vem de baixo para cima, muitas vezes ela começa a ter desordenação da contratura muscular. Ela não tem controle dos músculos. Não tem controle. Na maioria, ela tem movimento no início e na continuidade do movimento involuntário. Então, ela tem movimentos involuntários. Essa é a segunda parte, que são as paralisias cerebrais distônicas. E a táxica, que é o equilíbrio. São lesões no cerebelo que provocam alterações no equilíbrio da criança. Então, são essas 3. Tem uma pergunta aqui, como eu não entendo muito sobre esse assunto, eu vou perguntar ao senhor, se o senhor não quiser responder, não tem problema. É o Carlos de Juiz de Fora, ele diz que tem neurocisticercose no lobo temporal direito. Pergunta para o doutor, para causa de neuropatia, tem neuropatia sensitiva motora. Eu não entendi direito a pergunta, mas esse é um tipo de paralisia também? Não. O problema é o seguinte, para me conceituar melhor paralisia, o cérebro vem normal. Existem algumas doenças que são genéticas, mas são muito raras, é menos de 10%. Então é muito raro a mãe vir com problemas do pai, da avó, etc., com problemas genéticos que levam à paralisia cerebral. Isso é muito raro. Maior parte é adquirido. Agora, a neurocisticercose, o que é isso? São ovos de solitária no cérebro. Então, essa pessoa tem solitária no intestino, proglote, que são
fragmentos da tênia solium, eles rompem dentro do intestino e os ovinhos dela, eles são macho e fêmea num proglote só, os ovinhos já saem fecundados, entram na corrente sanguínea e espalha para o corpo todo. É a canjiquinha de carne de porco. É a carne de porco que é o veículo. Entendi. Não é só carne de porco. Muitas vezes as fezes do porco também saem com essa aí, que você vai regar as plantas com água contaminada e também pega. Mas a mais comum é quando a pessoa tem o proglote. Agora, tem a cisticercose no intestino que rompe. Isso para o corpo inteiro, inclusive para o cérebro. Agora, dependendo da área que o cisticerco tiver, é a área que vai ser comprometida e que ele vai ter o sintoma. É o que ele falou que foi o lado temporal direita. Temporal direito. Temporal direito. Temporal, essa área. A direito que cuida da mobilidade? Não. Os dois lados cuidam da mobilidade, só que são cruzados. O lobo fronto-parietal direito cuida da mobilidade esquerda, porque é cruzado. Uhum. E o lado esquerdo cuida do lado direito. Então pode ser que ele está prejudicado do lado esquerdo dele. Do lado direito, porque o lado esquerdo dele é que tem a cisticercose, segundo eu entendi. Então também é uma... Pode ser considerado como uma paralisia, não, né? Não. Então, obrigado, Carlos, pela participação. Tem a Olinda perguntando aqui, boa tarde. Quem tem meningioma corre o risco de paralisia da face? Não, depende do lugar que está o meningioma. Se ele estiver próximo, no ângulo ponto cerebelar, que é onde nasce, ou entra o facial para dentro que vem para a face, que é no ângulo, uma área do crânio que chama ângulo ponto cerebelar, e às vezes ali pode se localizar um meningioma. O meningioma comprime o facial e pode dar. Mas isso é um processo lento, difícil, complicado, muito lento, que pode gerar, mas não é o caso de paralisia cerebral nem nada. Agora, da face pode ter se o meningioma cresceu o suficiente para comprimir o nervo facial. Então é interessante fazer um acompanhamento com o neuro. Acompanhamento com o neuro e fazer ressonância uma vez por ano. Aí, Olinda, tá aí a recomendação do doutor Tassilo aqui, que é uma das referências, né, da neurologia aqui do nosso país, não é só de Minas Gerais, não. Doutor, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu acho que esse dia, né, que é considerado o Dia Mundial da Paralisia Cerebral, serve para a gente ter essa conscientização, né, que o senhor está falando que a mulher tem que se programar caso ela queira realmente ter filhos, ou se prevenir, né, claro, caso não queira. Claro. E cuidar do corpo para evitar essa possível paralisia, né? Isso é muito importante, porque é a única situação no planeta Terra que uma pessoa depende exclusivamente da outra para viver. Depois que a criança nasce, muitas mães já faleceram pós-parto e a criança sobreviveu. No entanto, hoje em dia, é muito importante que nós paramos para pensar nisso. É a única situação em que uma criança depende da mãe, é na gestação. Então, a mãe tem que ter consciência, se ela usa bebida alcoólica, nesse período não usar droga, cigarro, determinados medicamentos que atuam no primeiro, segundo e terceiro mês de gravidez, é na hora que está formando a criança e depois que fica mal formada por qualquer situação, não tem conserto. Nós melhoramos a condição de vida, mas aquilo veio, aliás, entre aspas, eu chamo de defeito de fábrica. O que veio com defeito de fábrica, que Deus mandou, que a natureza encaminhou, nós médicos temos que ter humildade de falar que nós podemos melhorar a condição de vida e não cura. Então vamos prevenir. A prevenção é o melhor tipo de tratamento. E olha, você tem que ter responsabilidade. E responsabilidade é zelar por aquilo que você dá valor. Zele por aquilo que você dá valor, que é o seu filho. Exatamente. E depois também que acontece, vamos como uma sociedade ordeira e democrática fazer a inclusão dessas crianças, claro, para dentro do cerne da sociedade, claro, né? Porque não é porque nasceu com uma paralisia cerebral que é um ser humano que a gente tem que, né, falam do outcast, né, não tem que fazer uma exclusão, a gente tem que incluí-los na sociedade. Isso que você está colocando, Cadu, é das coisas mais importantes, porque o que importa é o conteúdo da pessoa, é o eu dela. Ele usa aquele carro que é o corpo. Agora,
Porque ele tem um defeito, porque ele tem uma dificuldade, porque ele tem um membro ou mal formado, é que nós vamos excluí-lo? Não, pelo contrário. Nós temos que dar condição de vida porque ele serve de exemplo para todo mundo que tem em volta dele. Que nem sempre a pessoa que tem uma paralisia cerebral, um defeito físico motor, a capacidade cognitiva dele é comprometida. Muitas vezes são seres de inteligência brilhante. E nós temos vários exemplos na humanidade de pessoas que são brilhantes e têm um defeito físico qualquer. E muitas vezes na adolescência, na juventude, o bullying, os maltratos na escola, as gozações, às vezes inibem a pessoa de se manifestar. Ela vai se colocando, vai se retraindo e às vezes tem até vergonha em manifestação da sociedade. Então vamos ser humanos ainda, que nossa proposta é ser mais do que humano. É isso aí, doutor. Muitíssimo obrigado pelas suas falas. Deus abençoe e ilumine o senhor. Né, tendo qualquer outra novidade ou alguma coisa, né, falando de neurologia, espero revê-lo o senhor aqui no nosso programa. Estamos às suas ordens, sempre que tiver oportunidade, eu penso que nós temos obrigação de aprender e de ensinar. Estamos sempre à disposição de vocês aqui. Idem aqui, eu tenho certeza que muita gente aprendeu com as suas falas hoje aqui. Se eu tiver sido útil, estou muito feliz. Obrigado, doutor. Tá? Um abraço. Valeu, doutor.